Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e tô vindo com mais um vídeo aqui sobre os estudos para falar como foi a minha primeira semana de provas da faculdade. E é isso, gente, espero muito que vocês gostem e vamos lá pro meu relato. Gente, eu ainda fico meio tensa gravando, então aos poucos eu vou tentar me soltar melhor, tá bom? Mas tem vezes que eu tenho mais vergonha, tem vezes que eu tenho menos vergonha, mas é isso. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco sobre de como foram as provas. Bom, gente, nesse primeiro semestre eu tive, estou tendo, porque é assim, a minha faculdade, ela divide nesse primeiro semestre em 3 notas diferentes em cada matéria. Então a gente vai ter a P1, que foi a prova 1, a P2 e a N3. Geralmente, nos outros semestres, a N3 é uma prova de tudo que a gente aprendeu de todos os semestres. Mas o primeiro semestre, acho que pra não assustar a gente, assim, de cara, a gente faz trabalho pra N3. Basicamente, o trabalho é o mais garantido, a nota mais garantida que a gente tem, né? Porque realmente a prova, gente, é o que você tirou na prova e ponto final, né? Se não der, tem que ir pra recuperação. Se não der recuperação, tem que fazer DP. Mas, gente, graças ao bom Deus e também porque eu matei de estudar, pelo que eu vi, pelo menos agora nas P1, as notas da minha P1 foram bem satisfatórias pra mim. E se eu seguir, né, nesse mesmo patamar, assim, eu acho que na P2 eu consigo ficar tranquila. E quando acabar a P2, já partir para as minhas férias, se Deus assim quiser. E eu tenho de terça 2 matérias, que são o único dia que eu tenho 2 matérias, que é Bioquímica e Técnicas Laboratoriais. E técnicas laboratoriais, gente, pra mim é um pouco mais tranquilo, porque é mais fácil o raciocínio. Realmente você vai lá nas cores dos objetos, nas funções dos objetos, na colheita, certa dos exames, nas fases, do que você tem interpretação, o que não pode ser feito, o que você não pode fazer, o que você pode fazer, o que pode dar alteração no exame. Mas realmente, técnicas laboratoriais, a gente ficou muito nervoso na prova, porque tinha muita vidraria, muita coisa, pra você decorar o nome, assim, pra gente, que é aluna, assim, de primeira viagem. Foi um susto, mas a gente pegou mais na prova. Depois eu vou mostrar aqui o que eu usei pra estudar pra prova. Mas, tipo assim, a gente pegou realmente, a professora, a gente foi, olha, ela deu um guia de estudos, tipo assim, ela fez um questionário como um roteiro, assim, pra gente estudar. E foi maravilhoso, porque, tipo assim, não foi copia e cola do roteiro, mas quem respondeu as questões conseguiu desenvolver a prova. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Inclusive, foi a prova que eu gabaritei. Eu gabaritei técnicas laboratoriais e fiquei muito feliz, porque eu estudei, viu, gente? Estudei. Não vou falar que, foi fácil, porque eu sou daquelas pessoas que estuda igual uma louca pra tirar nota boa, tá? Eu não sou daquelas pessoas que chega lá, é o Einstein, que não estuda, ou que, tipo assim, só revisa 2 segundos da prova e vai bem. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que prestar atenção na aula, tenho que estudar, revisar, estudar de novo, fazer pergunta e ainda é capaz na hora da prova me dar um sumiço. Mas é assim que é o jeito do meu estudo. Por exemplo, se vocês viram eu estudando nos últimos 2 vlogs que foram eu estudando para a prova, vocês viram que tinha muitos momentos que eu ficava falando sozinha lá na frente do tablet, do papel. Ficava falando, explicando pra mim mesma. Depois de terça a gente também tem Bioquímica. Bioquímica, todo mundo ficou desesperadíssimo, inclusive eu. Mas eu fiz o resumo, estudei, o professor também foi um querido, deu aula de revisão, tá? Olha, um recado aqui, se tem algum docente assistindo esse vídeo, não que eu acho difícil, mas se tiver, gente, pelo amor de Deus, deem aula de revisão. O professor de Bioquímica também foi um querido, passou aula de revisão, fiz resumo e, tipo assim, o que eu fiz? Eu fiz os resumos todos no domingo. Tipo, minhas provas começaram na segunda. Na verdade, tive prova assim. A prova de anatomia foi dividida em 2, teórica e prática. Foi a única prova que teve prática. Mas aí o que? Nesse domingo eu já tinha feito metade da prova, que era a prova teórica de anatomia. E aí no domingo eu fiz basicamente os resumos para todas as provas da semana, menos para a prova de sexta. E aí na prova de sexta eu tive que fazer o resumo na sexta mesmo. Sabe, você tem que ficar abrindo vários slides, achar os slides, ficar abrindo, lendo, depois tem que sair de slide, entrar em outro, achar. Então, ter todo esse material compactado num resumo
Às vezes é bom, entendeu? Nunca gostei muito de usar só por resumos, porque às vezes também não fixa muito na cabeça, você esquece. Na segunda-feira eu tive prova de etologia. Gente, e pra falar pra vocês, etologia é bem-estar animal. É basicamente isso. Mas, gente, vocês acreditam que todas as matérias que eu estava me cagando de medo, tipo assim, eu tirei uma nota boa. Boa, tá? Foi uma nota boa. Mas eu pensei que, tipo assim, seria, tipo, a prova mais de boa. Foi a prova que mais me pegou. Só que as minhas provas de terça são presenciais, entendeu? Tive prova presencial lá no hospital veterinário, porque nas faculdades tem um hospital veterinário da faculdade. Tem fazenda também da faculdade, a gente acha isso máximo. E aí depois, quarta-feira, foi anatomia. Socorro, gente. O que aconteceu? O que foi aquela prova de anatomia? Quem era da área da saúde, eu acho que, ou já fez faculdade, né? Até técnico em auxiliar de alguma coisa, pode entender o que eu tô falando, gente. A tíbia, a fíbula, não é só você decorar esses ossos. Você tem que decorar as partes desses ossos. Então, cada partinha desses ossos, entendeu? Mas uma professora muito boa, gostei dela também. Mas, gente, é muita coisa anatomia, viu? Muita coisa. Resumindo, chegando lá na aula prática, mas a gente sentou assim, um do lado do outro nos banquinhos. Aí tá. Aí a professora chamava a primeira turma. Aí nós foi lá. Aí tinha uma bancada, tinha um osso, tinha músculo. Prendi um pouco aqui o cabelo, gente, pra continuar, mas vocês entenderam. A parte mais difícil, gente, que eu achei de identificar foi os músculos. Por quê? Porque é um osso, claro que dependendo do tamanho, muda um pouco, né? Mas, tipo assim, é mais nítida, sabe? Tipo assim, é mais nítido, você consegue identificar com mais facilidade. Agora o músculo, gente, só de você mudar de um animal pro outro, tipo assim, eu tô vendo um músculo aqui nesse animal, nesse cadáver aqui, achei o músculo, entendi onde tá o músculo, decorei, ok. Você vai pra outro animal, cadê o músculo, gente? Onde tá? Entendeu? É muito difícil identificar. Então, na hora, me confundiu um pouco. Então, cheguei lá, aí você ficava assim, ainda... o meu era 1 minuto, então você ficava assim na bancada, olhava a peça, olhava o alfinete, escrevia, tipo, alfinete 2, papá. Aí, dava 1 minuto, a professora falava, troca, aí você tinha que ir lá, na próxima escrever tal. Foram, no total, 20 peças, né, 20 alfinetes. E aí foi isso, gente. Saímos, eu saí muito nervosa, gente. Saí pensando que tinha dado tudo errado, desesperada, mas deu tudo certo. Eu fui bem. E é isso que importa, mas, gente, eu estudei muito para hoje anatomia. De verdade, gente. Tá, passamos a anatomia. Vamos para a quinta-feira, que foi processos celulares. Gente, processos celulares é dificinho, viu? Então, foi uma prova mais complexa, com mais conteúdo para estudar, mas também deu certo. Eu falo que, assim, que foi um mini milagre, porque todos os meus resumos, tudo que tinha neles, basicamente caiu. E na sexta-feira foi a última, que foi bacteriologia, gente, uma matéria que tem muita coisa também. Graças a Deus foi só de assinalar, mas foram 16 questões, porque a maioria foram 10, né, que eles dividem, depois eles fazem a soma das pontuações, mas foram 16 questões. Eu gostei muito da prova, e é isso, gente, também deu certo. E agora eu vou falar pra vocês como que eu usei e mostrar os meus resumos também, que eu usei para estudar. Bom, gente, eu tô devendo pra vocês, não sei se eu falei já aqui no YouTube, mas eu falei no meu Instagram, que eu preciso gravar um vídeo. Eu não sei se eu vou gravar agora ou não, depois desse vídeo, mas eu preciso mostrar o meu tablet, qual que é a marca, como que eu uso, o que eu acho dele, como experiência. Muita gente me pergunta, por incrível que pareça. Já me perguntaram aqui na internet e me perguntam bastante, tipo, né, depois que eu já falei que tem um canal e tal, e tava pensando em gravar sobre tablet, as pessoas falam, grava mesmo, né, porque eu tenho curiosidade de comprar um tablet, saber como uso, ou eu tenho esse tablet e tem muitas coisas que eu não sei como usa, então eu tô devendo e vou gravar esse vídeo, tá? Só não garanto pouco. Mas bom, esse é meu tablet e ele é um tablet com caneta. Então, com aquele sistema que dá pra escrever nele como se fosse um caderno. Eu vou mostrar pra vocês os meus resumos que eu fiz das provas, fiz tudo nele. O único que eu não fiz resumo pra usar nele foi técnicas de laboratório, porque eu usei a folhinha que a professora deu pra gente estudar. Melhor coisa que eu fiz. Mas o resto, eu usei todos os resumos aqui digitalmente mesmo. E, o que você prefere, Gabi, o papel ou o digital? Gente, talvez eu prefira ainda o papel. Sabe, aquela sensação do caderno, das páginas e tal. É prazeroso. Mas, gente, isso aqui é muito mais prático. Gente, porque ele é compacto também, né? Tipo assim, olha o tanto de caderno. Isso aqui é tudo caderno que eu tenho, né? Caderno, entre aspas. Muito bom, tá? Mas eu vou falar com mais detalhes no vídeo do tablet. Mas resumindo, eu uso o meu tablet para estudar, querido, maravilhoso, abençoado de Deus. Inclusive, foi um presente dos meus pais. No começo do ano passado, eu ainda estava no ensino médio. E isso aqui, gente, de verdade, é um dos melhores investimentos
que os meus pais já fizeram pra mim nos meus estudos. Maravilhoso. Agradeço muito, 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 muito. Não sei se eles têm noção do quanto que isso aqui ajuda a minha vida. Tá. Aí, gente, eu tenho essa agendinha também. Nessa agendinha, ela não serviu tanto, assim, tipo, essencial para os meus estudos. Mas nessa agendinha, eu coloco tudo pra me organizar. Então, do meu financeiro, sabe? Conta pra pagar, compromissos, consultas, saúde, tudo que eu tenho que marcar pra fazer e pra não esquecer e pra ter um sistema, né, de organização, tem nesse caderninho. Então, como eu falei, por exemplo, tem contas, tem tudo. E aí também aqui tem os meus, por exemplo, agora eu atualizei, né, depois dessas provas. Aqui tem o que eu preciso fazer de trabalho, né, entregar trabalho, os cursos que eu tenho que fazer. E aqui também eu deixei, ó, dia de estudos. É que eu não vou mostrar porque tem outras coisas, né, mais sobre a vida pessoal. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei as coisas que eu mais precisava estudar das matérias. E isso é uma agendinha que me ajuda muito no dia a dia e acaba ajudando também no estudo, né? Não focado agora nas provas, mas eu uso bastante ele no dia a dia, principalmente pra marcar minha evolução. Por exemplo, aqui, ó, essa tabelinha pra marcar as minhas notas. E eu tô marcando a evolução. Aí aqui, por exemplo, trabalhos e atividades. Eu tenho essa aula pra revisar, tem esses cursos que eu comprei da faculdade pra fazer. Tenho mais trabalho, então eu divido, tipo, por cores. E vou colocando aqui pra eu me organizar e não me esquecer, né, gente? Porque eu, ultimamente, gente, tô assim, ou eu anoto, ou alguma das minhas amigas me lembra, assim, no dia que é pra entregar, eu fico desesperada. Então eu prefiro ter anotado, entendeu? Porque se eu não fizer, eu sei que foi negligência totalmente minha e não do meu esquecimento. Porque tava anotado, todo dia praticamente eu abro esse caderno e vejo que tá escrito. Mas é isso. Aí aqui tem essa pasta, que tem alguns resumos, algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês também. E aqui tem o meu caderno querido da Tinkerbell, que eu não uso ele tanto, mas ainda uso, principalmente quando precisa, assim, né, da coisa que eu falei, do manual, do papel. Então, usei também ele para estudar um pouquinho para as provas. Vou dar uma mostrada pra vocês. E é isso. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, sair da minha cara e mostrar, vou começar mostrando os resumos que eu fiz no tablet, tá bom? Pra vocês terem uma ideia de como eu estudei para essas primeiras provas. Bom, gente, vamos lá, vou ligar aqui agora. Então vamos lá, gente, não vou mostrar pra vocês o aplicativo, né? Quem usa já sabe, mas eu vou mostrar certinho no dia que eu for gravar o vídeo do tablet, né? Então vamos lá, olha, aqui tem minha pasta do primeiro semestre da faculdade. E aqui vocês podem ver, por exemplo, que tem 2 cadernos repetidos de todas as matérias, menos técnicas de laboratório. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, eu usei a folhinha que a professora deu de guia de estudos para estudar, na folha mesmo. Então, foi o único que eu não fiz. O que que eu fiz? Eu percebi que tava meio bagunçado. Então, eu criei, né? Eu vou fazer isso no próximo semestre também, mas isso aqui é só do primeiro semestre. Então, por exemplo, aqui, Bioquímica, tem tudo que eu anotei para P1. E aqui em Bioquímica 2, o que que eu fiz? Eu fiz o resumo para estudar e já ter esse resumo para estudar para P2, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês, vão entender melhor, mas eu vou começar, por exemplo, por bacteriologia. Então, bacteriologia, isso aqui era o meu caderno, no caso, que eu anotava em aula, né? Então, isso aqui é tudo anotado em aula. Nossa, na matéria dela, gente, eu anotei bastante coisa, porque ela dava bastante coisa. Então, aqui, ó, tem bastante coisa anotada, meio desorganizado, né? Mas ok. Aí, a gente vai pra bactéria 2, né? Bacteriologia 2, que foi o caderno que eu falei pra vocês. Aí, gente, pra bacteriologia 2, eu fiz o resumo. Esse foi o resumo que eu dei pra prova. Então, aqui, ó, tudo que tá aqui, gente, praticamente tudo. Juro pra vocês, gente, tudo caiu na prova. Por mais incrível que pareça. Até essa parte, gente, que é história, que eu pulei, que eu não estudei, porque eu falei, não vai cair. Caiu. E eu devia ter estudado, tá? Porque essa foi a questão que eu errei. Eu errei, acho que 2 questões na prova dela. E essa foi uma das questões que eu errei, porque eu pulei, mas tinha aqui no resumo, gente. Tinha no resumo, mas tudo bem. Aí aqui, ó, separando por tópicos, ficou até mais bonitinho, mais organizado. Aqui eu fiz a diferença das bactérias. Isso aqui, gente, me ajudou muito. Se eu não tivesse dado isso aqui muito, olha, não teria me dado tudo bem algumas questões. E aqui já foi da aula que ela deu de sexta-feira. Então aqui já começam os meus
minhas anotações para P2. O que eu tô fazendo? Eu percebi que as minhas anotações do primeiro, né, para P1 não foram tão eficazes. Então, tipo assim, eu quero que as minhas anotações realmente sejam para estudar. Porque realmente eu tive que fazer, tipo, um resumo mesmo, porque as minhas anotações não estavam tão organizadas. Então, por exemplo, essa anotação de sexta-feira, claro que às vezes não é sempre assim, mas essa anotação de sexta-feira tá bem organizada e bem dinâmica. Então, dá pra eu usar ela pra estudar pra prova, entendeu? Dá pra eu resumir, mas ela tá bem organizada, bem dinâmica. Assim, visual pra mim também é muito importante. Então, foi isso. Então, agora eu vou mostrar bem mais rápido pra vocês, já que vocês acho que já entenderam o que eu quis fazer, pra, né, não ficar enrolando também muito. Então, gente, não vou mostrar os cadernos antigos, vou mostrar só os resumos que eu fiz pra prova. Então, por exemplo, esse aqui foi o resumo de bioquímica. Então, foi um resumo que eu gostei bastante, pra mim foi completo. Mesmo ele estando curtinho, gente, me ajudou muito mesmo, tá? Então, aqui foi o meu resumo de bioquímica. Gente, pra vocês verem, daqui, ó, daqui pra cá é matéria que ele deu nova, depois da prova. E daqui pra cima foi o resumo que eu fiz da P1. Pra vocês verem, gente, que foi o meu resumo mais curto. E, tipo assim, incrivelmente a prova que eu errei mais. Mas, né, tudo bem. Tudo bem não, né? Pelo amor de Deus, gente, eu tenho que aprender mais pra não ter errado as questões. Mas foi bem, né, todo mundo teve essa dificuldade, principalmente na escrita, porque eles considerou também bastante coisa, né? Mas também foi muita falta também de interpretação melhor das questões. Mas, bom, esse aqui foi o meu resumo de etologia. Vocês viram que eu separei por cor, né? Vocês gostaram? Pra mim foi muito bom, porque eu lembrava, gente, das cores na hora da prova. Não sei se vocês são visuais assim, mas eu sou muito visual. Bom, esse foi meu resumo. Acho que foi o maior resumo. Foi o de processos celulares. Ah, não. O maior resumo foi de bacteriologia. Esse aqui acho que foi o segundo. Olha, gente, teve bastante coisa. Se eu falar pra vocês que tudo isso aqui caiu na prova, ainda caiu coisa que não tava aqui, né? Mas é isso, gente, ó. Teve histologia, teve aqui sobre as células. E aí me ajudou bastante. Aí fiquem aí pra vocês verem, se vocês tiverem curiosidade, como eu faço essas anotações para o vídeo do tablet. Gente, tô aqui agora no roteiro de anatomia, de osteologia, que foi o que eu usei pra estudar. E foi assim que, gente, eu me dei bem. Eu uso aqui no Drive mesmo, né? Ela mesmo que envia pra gente. E, gente, esse negócio aqui é maravilhoso, tá? Nossa, muito bom. Mas como eu te falei pra vocês, gente, no osso é mais fácil. Ainda é complicado, tá? Você discernir. Mas, tipo assim, é literalmente uma foto da peça. Então, mesmo que, por exemplo, seja uma peça um pouco menor, tendo alguma diferença de espécie pra espécie, dá pra identificar usando mais pelas fotos. É bem melhor usar pela peça, né? Porque você pode virar, tal, tudo bonitinho, sem uma noção melhor. Mas em osteologia é mais fácil, gente. Agora, em músculo e tendão é bem mais difícil, tá? Mas eu fui estudando assim. Eu ia o quê? Eu baixei, gente, esse roteiro milhões de vezes. E aí eu ia colocando os nomes, tipo assim, ai, olha, vamos lá no fêmur. Aí, tipo assim, não sei do fêmur ainda. Eu ia lá, ia anotando os nomes. Isso aqui é tudo as que caiu, né, que ela ia cobrar. Eu ia anotando os nomes. Aí, no outro dia, eu ia anotar os nomes de novo, sem olhar na lista. Ia anotando. Aí, conforme eu ia aprendendo, eu ia anotando mais. Ia repetindo isso, pra realmente entender. E, né, vamos lá, decorar os nomes e onde eles estavam. Então, isso eu fiz em histologia, tal. Isso aqui foi um dos PDFs. Então, tipo assim, tem PDF que tá todo rabiscado. Tem PDF que foi mais perto da prova que eu fiz. Ó, tá vendo como esse aqui tá mais rabiscado? Que esse aqui eu já rabiscava mesmo onde que tava pra eu entender os locais, né? Porque tinha uma peça que eu entendi os nomes, decorava os nomes, mas não decorava muitos lugares, não adiantava nada. Aí eu fiz esse estudo também mais das regiões. Gente, isso aqui eu errei na prova. Eu fiquei num ódio. Tipo assim, eu errei porque eu entendi que tava daqui pra cá, mas a peça tava, tipo assim, ao contrário. Então, tipo assim, eu coloquei de acordo com a minha visualização do roteiro. Gente, muito burrice, mas pelo menos eu sabia os nomes, né? Se coloquei no lugar errado. Escápula, gente, uma fofa, uma das que eu mais consegui decorar melhor. E é isso, gente, ó. Foi assim que eu fui estudando anatomia, pra aula prática, né? Pra prova prática, no caso. Bom, por último, aqui no meu caderno, minha gente,
Olha, aqui tem algumas folhas, isso aqui tá de aula. Mas, por exemplo, isso aqui foi um resumo que eu fiz de processos solares. Tipo, é literalmente o que tá naquele resumo. Só que como eu tava muito segura, eu fui, tipo assim, o que eu lembrava, eu fui colocando aqui. Então, fui escrevendo de lápis, né? Fui lembrando. Isso aqui foi também a atividade que eu sempre faço nesse caderno aqui quando é manual. Isso aqui foi um simulado de anatomia que eu fiz pra ajudar também. Isso aqui também eu dei uma olhada, mas é isso. Esse caderno também eu uso para os meus estudos, mas mais pra quando tem atividade que a professora quer que seja no papel, né, no caderno. Aí eu tenho esse caderno aqui. E pra estudar assim, que aí às vezes eu tô usando o tablet pra ver, né. Então aí eu acabo, por exemplo, esse simulado eu tava usando o meu celular e o tablet, né, pra ler as peças, pra ver os nomes. E aí eu usei o caderno, né, pra simular mesmo mais a prova. E claro, né, gente, na prova de anatomia teve outros roteiros que ela passou também. Passei aquele pra mostrar mais desenho pra vocês, porque realmente foi o roteiro. Foi o que eu mais dei pelo roteiro, foi os ossos. Os ligamentos, eu estudei os básicos. Então, tinha 2 ligamentos na prova e eu errei um e acertei o outro. Mas estudei porque era o menos que tinha coisa, mas o que eu menos também tinha pra estudar. Então, foi isso. Aí, mas o único que eu usei mesmo no roteiro foi histologia. Os outros eu meio que criei os meus roteiros, tipo músculo e tal. Porque como eu falei, gente, músculo é mais a foto do animal mesmo. Então, eu não posso mostrar a foto, né, das peças e tal. Então, não vou mostrar aqui pra vocês, mas, por exemplo, eu fiz PDFs com foto das peças, né, que a gente não pode compartilhar, só realmente para o estudo. E aí anotava, assim, porque na hora da prova, bater o olho tem que saber. Então, por exemplo, aqui, ó, tem as listas, olha tanto de osso que tem, gente, isso aqui só de osso, tá? Todos esses nomes. Aí o que tá grifado de rosa é o que a gente tinha que saber pra prova. Aí aqui tem os ligamentos, o que tá grifado aqui tinha que saber. O dos músculos, que eu acho que eu não cheguei a imprimir, eu usei mesmo no tablet. Eu usei do tablet foto. E aqui, gente, esqueci de mostrar pra vocês. Esse aqui foi o que eu usei pra estudar tecnologias, né, lá de laboratório. Então ela deu esse questionáriozinho, eu imprimi e respondi. E fui respondendo mesmo, fui, ó, respondendo todas as questões, colocando. Isso daí só por aqui, gente. Deu certo, ainda bem. E aí foi isso, eu respondi tudo. E aí eu estudei só por aqui mesmo. E foi maravilhoso. Não teve nota disso aqui, nada. Realmente só foi para o aluno estudar. E, gente, foi uma das melhores coisas que a professora já fez na nossa vida, viu? Professores, adquiram. Foi muito bom, gente, de verdade. Sabe? Pra gente que tem pouco tempo pra estudar, nossa, foi maravilhoso. E foi isso, gente. Acho que vou ficar por aqui nesse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber desse meu feedback de primeira semana da minha vida de provas em uma universidade. Pra ver, né, se você também tá fazendo medicina veterinária, se você se identificou com alguma das coisas que eu falei, das experiências que eu tive. E também se você tanto tá estudando pra escola, pro vestibular ou até pra universidade. Eu espero ter ajudado vocês também com alguma dos jeitos que eu estudei. E também, se você está assistindo esse vídeo só pra passar o seu tempo, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que agora eu vou gravar o vídeo do tablet que eu tô devendo pra vocês. E na próxima semana, estude vlog, porque essa semana eu deixei mais light pra mim. Porque eu estudei bastante, todo o meu tempo livre que eu tinha, eu estudei na semana de prova. Então, essa semana que passou, depois da semana, né, faz uma semana que teve prova, eu deixei prestei mais atenção na aula, porque já teve matéria doidada essa semana. E não estudei antes das aulas, porque geralmente eu chego da faculdade, eu tenho, tipo assim, eu chego do trabalho na faculdade, eu tenho 1 hora até começar a aula. Nesse meio tempo eu como, né, janto, e geralmente estudo. Mas essa semana eu tava muito exausta, então praticamente não estudei nada, só me organizei mesmo pra as P2, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Perdoa a minha timidez, o meu erro na minha fala, mas eu quero muito gravar esses vídeos também pra guardar pra mim no futuro.
e ver essa minha evolução na faculdade e como profissional. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo Estúdio Vlog. E coloque aqui nos comentários tipo de vídeos que vocês querem fazer. Se vocês gostam, por exemplo, eu falo menos nos vídeos, porque eu tenho menos tempo pra falar também nos vídeos e eu também tô com essa vergonha. Então, os meus vídeos são mais, assim, mostrando mais o que eu tô fazendo, né? Então, fala aí como que se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Outra estrutura de vídeo que vocês gostam, pra gente ir se entendendo aí e seja um conteúdo que eu gosto também de fazer e que vocês também gostam de assistir. Então é isso, gente. Um beijo. Obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.